continuidade, a menos que alguém já tenha pago a disciplina em outro. O que é isso aqui? O que é que estão? Sim. Então, assim, as notas já estão no CIGA, né? Já estão lá também. O clássico está difícil de entrar, mas no clássico também vai ter a P1, que é a nota que você tirou, e a A1 é as atividades bônus. E depois vai ter a nota N1, que de fato é a nota que você tirou nessa primeira avaliação, nessa composição. Beleza? Então, o assunto que a gente vai ver agora são limites. Deixa eu até mudar a caneta aqui. A cor. E aqui, pronto, borrachinha. Pronto. Novo assunto, novo tema. Claro que vai depender muito daquela parte de função, de composição. A gente vai fazer muitas composições aqui. F de G de X, G de H de X, F de A mais 2, que é uma composição. Certo? Então, aquela parte inicial. E tendo a ideia do gráfico, saber, é positiva por causa disso, está acima do eixo X, está abaixo do eixo X. Resolver inequações é maior do que 5, porque está acima da função constante 5. Aquela ideia toda a gente vai aplicar agora para as derivadas. Que a gente vai estudar o sinal da derivada para saber se a função é crescente ou decrescente. Vai estudar o sinal da derivada segunda para saber se a concavidade da função naquele ponto é positiva ou negativa. O que é concavidade? Aquela ideia da parábola. Certo? Então, por isso que a gente fez esse preparatório todo nessas funções básicas, para agora, quando chegar aqui, a gente vai só utilizar as ideias. É aquela parábola que colocou para baixo, duas unidades para cima, então tem duas raízes, então é positiva daqui para lá, negativa daqui para cá. Significa o quê? Se é positiva, significa que a derivada é positiva, se a derivada é positiva, a função é crescente. Qualquer que seja a função. Então, com a ideia de derivadas, a gente vai ter capacidade de fazer gráfico de qualquer função e, principal, tentar determinar os valores máximos e os valores mínimos de uma função. Esse é o principal objetivo. E, logicamente, ter também a ideia de taxa de variação. Qual a taxa de variação? Por exemplo, o nosso vírus, a Covid, está crescendo. Isso é uma taxa de variação é derivada. Certo? Então, seria essa ideia que a gente vai estudar nessa parte. Vamos precisar um pouco de limites e continuidade. Vou dar uma ideia bem rápida aqui. Eu não vou me estressar muito com limites e derivadas, mas é que eu preciso delas para fundamentar a definição de derivada. Certo? Mas eu não vou ficar... Tem muitas propriedades, vou dar só a ideia básica, vai ter umas atividades que vão ser bem tranquilas também, que é substituir, escrever a definição, o limite de alguma coisa, para entender o que significa isso. Está até aparecendo até aqui, aparecendo o limite, esse símbolo daqui. Trabalhar com isso aqui, limite de x quando x tende para zero. Isso aqui. Olhar isso aí e ver o que significa essa simbologia. E essa coisa estranha é a derivada, é a derivada da função f. A gente vai trabalhar com essa expressão daí. O cara se assusta. Não, relaxa, vai ver. Passo a passo, as atividades vão começar a construir essas ideias. E façam as atividades. Você viu que a atividade, de fato, conta pontos. Conta bônus. É tanto que eu fiz a avaliação de reposição, né? Mas nessa vez, agora não. Aquilo era só para todo mundo entender, olha, tem que fazer. Agora vocês entenderam que fazendo ganha ponto. Tá? Essa é a ideia. Sim, viram que a prova também são bem diferentes. Cada aluno, basicamente, vai ter uma prova diferente. Então, nem me preocupo, mas são bem diferentes. Mas, claro, quem sabe fazer derivada de uma função de primeiro grau, sabe fazer a derivada de qualquer função de primeiro grau. Essa seria a ideia. Então, bora lá. Primeira ideia, que é o capítulo 3 do texto, né? São limites. O que significa limites? A gente vai ter uma ideia de como é que funciona essa história de limites. Eu sempre gosto de contar uma historinha na sala, seguinte, para tentar entender a ideia de limite. Vou escrever aqui uma reta. É uma reta meio... um caminho. Estou eu aqui. Acho que se eu tivesse magrinha assim era bom demais. Eu aqui. Está aqui minha casa. Uma portinha, bonitinha, simpática. E eu vou aplicar uma seguinte regra aqui, certo? Vamos supor que eu esteja a 10 quilômetros de casa.
Essa é a minha distância. Daqui para cá, até chegar na casa, 10 km. Vou aplicar a seguinte regra. Acho que essa caneta está muito grossa. A cada minuto, ou a cada segundo, ou a cada hora, tanto faz, você escolhe a unidade de tempo. Certo? A regra vai ser a seguinte: a cada instante de tempo, eu vou andar a metade do que falta para chegar em casa. Entenderam a ideia? Ou seja, vamos botar a cada segundo. Então, para o tempo igual a 1 segundo, eu andei a metade. Ou seja, se aqui era 10 quilômetros, que estava distante de casa, aqui vai ser metade, vai ser 5 quilômetros. Né? No próximo segundo, vou estar na metade do que faltava. Ou seja, vou estar 2,5 quilômetros. T igual a 2. 2 horas. Claro que eu sou um cara muito rápido. Em 1 segundo eu ando 2,5 km. No terceiro segundo, eu estaria aqui a 1,25 quilômetros de casa. E a pergunta é, com essa regra, quando é que eu vou chegar em casa? A cada segundo, no quarto segundo, estaria a metade de 1,25. No quinto segundo, eu estaria na metade da metade de 1,25. E assim vai. Então, pergunta que eu faço. Com essa regra, com essa função, que a cada tempo associo a distância, quando é que eu vou chegar em casa aplicando essa regra? A cada segundo eu ando a metade do que falta, metade do que falta, metade do que falta. Respostas. Quero ouvi-los. A regra é a cada segundo eu ando a metade do que falta para chegar em casa. Com essa ideia, eu vou chegar em casa quando? Por que nunca? Concluiu certo, agora por. Exatamente. Esta é a ideia. Com essa regra, nunca vou chegar em casa, porque sempre vai ficar faltando a metade do tempo anterior. Então, se falta ainda, é porque eu não cheguei. Mas só que eu vou estar tão próximo, mas vou estar tão próximo de casa, que quem está passando na rua assim, ah, Sérgio já chegou em casa. Mas eu não cheguei. Por essa regra daí, o tempo pode ir lá para o infinito, pode botar 500 milhões de anos, não interessa. A minha distância ainda vai ser maior do que zero. Ou seja, nunca vou chegar em casa. Mas qual é a ideia que está por limite? A ideia do limite é eu vou estar tão próximo de casa, que eu digo, Sérgio chegou em casa. Sérgio está 0,0000 centímetros de chegar em casa. Para quem passa de longe assim, vê de Sérgio chegou em casa. Essa é a ideia principal de limite. Você sabe que não, naquele valor não existe a solução, mas a solução, se existisse, é tão próximo daquele valor que se diz, olha, a função próximo daquele valor vale tanto. Então, essa minha distância, quando o t vai lá para infinito, a distância se aproxima de zero, ou seja, a distância vai ser zero. Mas, novamente, eu nunca vou chegar em casa, por maior que seja o tempo, eu nunca vou chegar em casa, porque sempre falta um pedacinho. Mas eu vou estar tão próximo, o d vai ser tão próximo de zero, d vai ser 0,0000000, pode entupir de zeros aí, 1. Mas ainda não cheguei em casa, mas estou tão próximo de zero que você diz, Sérgio chegou em casa. Essa é a ideia que a gente vai trabalhar com limite. A gente vai verificar os valores da função próximo daquele tempo, próximo daquela constante. Nunca, não precisa chegar lá, eu preciso estar próximo dele, mas muito próximo. Pensa um negócio bem próximo, mais próximo ainda. Pronto, essa é a ideia de limite. Mesmo que, como nesse caso aqui, mesmo que eu nunca chegue em casa, mesmo que a função nunca possa ser calculada naquele valor, você pode calcular proximidades. E a ideia do limite é para qual valor, ou seja, no meu caso aqui, observe que essa minha distância vai se aproximar de zero. Essa seria a ideia. Vai implicar o seguinte:
que meu se aproxima muito do zero, mas nunca vai ser zero. Certo? Eita, deixa eu ver aqui o que é que alguém escreveu aqui, que na hora que fui ler... Não. É de proximidade mesmo, tá próximo, muito próximo. Certo? Bem próximo, mas não junto. Não necessariamente no em cima do valor. Não necessariamente vou chegar em casa. Eu vou estar tão próximo dele que a gente vai considerar, Sérgio está próximo. Mesmo que, com essa regrinha que eu botei, nunca consiga chegar em casa. A gente vai ver isso com números também. A gente vai verificar que uma determinada função nem pode ser calculada no valor. Sim, que é D tende a zero. Essa é a nomenclatura que a gente vai usar mais na frente. Quando T tende a infinito, o tempo tende a infinito, a distância, o D tende a zero. Essa terminologia que a gente vai utilizar aqui. E a definição, basicamente, de limites. Foi isso que a gente calculou aqui na ideia. Eu vi que me aproximava da casa, mas nunca chegava. Certo? Então, essa é a ideia do limite. Você vai achar um valor que é um limite, é uma proximidade do resultado, mesmo que o resultado nem exista. Nesse caso aqui, D nunca vai ser zero. Certo? Mas a gente vai dizer, o limite é o D tende a zero. Certo? Beleza? Agora a definição formal de limite. Agora, usando a função, normalmente é aquela ideia de se aproximar, certo? Então, seja f de x uma função definida no intervalo aberto, em torno de um ponto A. Então, você vai ser, a gente vai calcular o limite próximo de um valor. Se o valor da função f de x fica arbitrariamente próximo de um valor, como aquele D, arbitrariamente próximo de zero, para todos os valores de x, suficiente próximo aí ao valor de A, dizemos que f tem um limite L quando x tende a A. E como é que a gente vai escrever esse balaio todo? Limite de... Opa, cadê? Limite de f de x quando x tende a A. É igual a L. Vou voltar para o meu caso aqui, vou escrever com essa terminologia bonitona aqui. Desse novo caso aqui vai ser o seguinte. O limite do meu D, quando o tempo, agora é tempo, né? Vai para onde? O tempo vai lá para infinito. Vai ser igual a quanto? Eu vou me aproximar de zero? Pronto, tá aí a ideia do limite. Então, o limite da minha distância, quando o tempo é lá para infinito, é quanto? Zero. Por quê? Eu vou estar muito próximo de chegar em casa. Mas tão próximo que, pô, é zero. Mas, pela regra, eu nunca chegarei. Mas, se eu fosse escrever, é isso aqui. O limite da minha distância, quando o tempo vai para infinito, é zero. Certo? Essa seria a ideia. Então, essa terminologia que a gente vai usar aqui. Limite de uma função f de x quando x tende a um determinado valor. E esse L grande é o limite, é o valor de fato. Né? No nosso caso lá era zero. Então, essa definição formal. Por exemplo, vamos considerar essa função daqui. O quociente. Lá em cima é um x ao quadrado menos 1. Parábolazinha. Embaixo uma reta. E observe que eu não posso colocar nesse valor de x aqui, eu não posso botar x igual a 1. Porque se eu fosse colocar x igual a 1 para essa função, ficaria o quê? Vamos dizer aqui embaixo. F de 1, para x igual a 1. Observe que eu não posso calcular isso, porque ficaria 1 ao quadrado menos 1. No lugar de x eu estou colocando 1, no lugar de x estou colocando 1, substituindo o valor, achando o valor. Embaixo ficaria 1 menos 1. Em cima era 1, beleza, nada demais. Embaixo, 0. Isso aqui não existe. Opa, essa função para x igual a 1 não está definida. Ou seja, o valor 1 não pertence ao domínio da função. Essa função não está definida nesse valor aí. Mesmo assim, é possível determinar o limite dessa brincadeirinha. Ó bem, para x igual a 1, essa função nem existe. Como no nosso caso, no meu caso lá que eu estava chegando em casa. A distância nunca vai ser zero. Mas eu posso dizer que a distância vai se aproximar de zero. Aqui, esse limite aqui, essa função nem existe para x igual a 1, porque quando foi calculada é 1 sobre 0 e não pode dividir por 0. Certo? Simplesmente não existe essa resposta. Então, vamos ver, calcular e verificar que, de fato,
Mesmo que essa função nem possa ser calculada nesse ponto, eu posso verificar os valores próximos de 1. O que são valores próximos de 1? Vou pegar 1,1, 1,01, 1,0001, 1,00000001. É valores próximos de 1. E, por outro lado, vou pegar o quê? 0,9, 0,99, 0,9999, 0,99 e substituir nessa função e achar um valor. Se eu verificar que esses valores se aproximam de um determinado número, como lá quando eu estava caminhando para casa, eu estava vendo que minha distância está se aproximando de zero, eu vou dizer, então, que o meu limite vai ser, lá, no caso a distância era zero, e aqui vai ser o limite, esse valor que essa função vai se aproximar. E vai ter limite. A gente vai calcular, fazer uma tabelinha aqui para verificar que, de fato, mesmo que, olha bem, mesmo que essa função nem exista para x igual a 1, que é esse caso aqui, porque dá uma indeterminação, dá 1 sobre 0, nem existe. Mesmo assim, a gente pode calcular valores ao próximo de 1. Então, bora fazer uma tabelinha aqui desses valores próximos de 1, certo? Então, vamos pegar a esquerda de 1, ou seja, valores menores do que 1. Comecei com 0. Para x igual a 0, aquela função dá 1. Ah, mas 0 está muito longe de 1. Vamos pegar um valor mais... Pegar aqui 0,5. Ah, já ficou mais próximo. O resultado dessa função, eu fiz as contas aqui, dá 1,5. Ah, mas 0,5 está muito longe de 1. Certo? Eu estou pegando aqui assim a ideia. Está aqui o 1. Aí eu peguei 0. Estou me aproximando. Peguei a metade aqui. 0,5. Depois vou pegar a metade da metade, eu acho. Não sei nem quanto que é que eu vou pegar aqui. Ah, 0,8. Está mais próximo de 1. Fui calcular, fazer aqui é 0,8. Está errado aqui. Aqui é 0,8. Para toda vez que o cara mexe nesse negócio, eu acho um errozinho para corrigir. Pronto. Próximo. Vou me aproximar mais. 0,8 está muito longe de 1. 0,9 para 0,9. Essa função deu 1,9. Vou me aproximar mais. 0,99. Vou para 0,99. Está mais próximo de 1. Quando eu faço, calculo o valor da função, vai dar 1,99. Pegar mais próximo ainda. 0,999. Novamente, mais próximo de 1. Quando eu for calcular isso aqui, vai dar 1,999. Se eu pegar 0,99, 4 noves. Então, a função calculada nesse valor vai dar 1,999. Então, nota o que está acontecendo do lado direito dessa tabela com os valores. Era 1, depois foi 1,5, depois foi 1,8, depois foi 1,9, 1,99, 1,999, 1,99. Então, nota que está se aproximando de quem? Observe que pegar com mais zeros aqui, mais 9, né? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Então, o que é que está acontecendo? Olhe bem. O X... Eita, esse aqui ficou horrível. Aqui. O X aqui está se aproximando de 1. E o que é que está acontecendo com os valores da função aqui? Se aproximando de que valor isso aqui está se aproximando? Está se aproximando de 2. Beleza? O 0 está muito longe, vou me aproximando. 0, 0,8, 0,9, 0,99, 0,999, 0,99. Você está um 0,300 milhões de 9, a resposta vai ser 1,300 milhões de 9. Nunca vai ser igual a 2, certo? Nunca. Nunca vai ser 2. Mas está tão próximo de 2 que eu vou dizer que, ó, eu estou vendo que quando x se aproxima de 1, a função se aproxima de 2, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, quando x se aproxima de 1, a função f de x se aproxima de 2. É isso que eu estou dizendo. Eu estou olhando para os números, realmente está ficando bem próximo de 2. Mas não garanto nada ainda. Bora ver do outro lado. Porque próximo de um valor pode ser para o lado esquerdo ou para o lado direito. Certo? Eu fiz as contas o que acontece antes de 1. Agora bora fazer as contas o que acontece depois de 1. Se der o mesmo resultado, se a função se aproximar realmente que aparece, vai se aproximar de 2, então o limite será 2. Certo? Foi o que o Bruno botou aqui, o limite. Mas tem que testar dos dois lados. A gente só testou a esquerda, a valores menores que 1. Agora eu vou fazer essa mesma ideia para valores à direita, maiores do que 1. Então agora eu vou pegar aqui, está aqui 1, e vou começar com 2. 2 está muito longe, então eu vou me aproximar. 2 da função deu 3. Eu vou pegar o quê? Vou me aproximando de 1. Peguei 1,5. 1,5, a resposta dá 2,5.
Pegar 1.2. 1.2, a resposta 2.2. Está diminuindo, né? Pegar 1.1, a resposta 2.1. Pegar 1.01, está bem próximo de 1, né? Mas não é 1. A resposta vai ser 2.01. Pegar o mais próximo ainda, 1.001. Quando for calcular a função, aquela função lá em cima vai dar 2.001. Então, nota que o valor, o x está se aproximando de 1, e o valor da função também está se aproximando de quanto agora? De 2. Se eu pegar 1,00001, 4 zeros, for calcular o valor da função, vai dar 2,00001. Então, observe que o x está se aproximando de 1, e o valor da função está se aproximando de quem? De 2. Então, de novo, o x está se aproximando de 1. O que é que está implicando nisso? Está implicando que f de x está se aproximando de 2. Novamente, f de 1 nem existe, mas próximo de 1 eu posso calcular. Eu posso calcular a esquerda de 1 e posso calcular depois de 1. Próximo, sempre a ideia de proximidade. Veja que, olhando para esse gráfico, para essa tabela, estou vendo que os valores da função vão se aproximar de 2. Tanto pela esquerda, que aqui, e tanto pela direita. Aqui deu 2,0001 e no outro gráfico deu 1.9999. Certo? Então, observe que se eu fosse aumentando o valor de x aqui nesse primeiro caso, ou reduzindo o valor de x nesse segundo caso, aqui, próximo de 1, o valor da função ficaria cada vez mais próximo de 2. Então, essa é a ideia para a gente entender o que é que significa limite. Então, veja que aproxima de 2, como eu já disse, então x se aproxima de 1, significa que f de x se aproxima de 2. Foi isso que a gente detectou lá no gráfico, ou nas tabelas. A gente fez uma aproximação de números, naqueles que estou querendo calcular, e observe que essa função nem existe para x igual a 1. Nem existe esse valor. Mas próximo dele existe. E próximo dele, de 1, a resposta é próximo de 2. Então, nesse caso, diremos que o limite da função f de x, quando x se aproxima de 1, é 2. Como é que a gente escreve matematicamente? Limite de f de x, quando x se aproxima de 1, é igual a 2. É assim que a gente vai escrever. O que significa isso? Próximo de 1, a função fica próximo de 2. Certo? E a observação é, mesmo que a função nem possa ser calculada no x igual a 1, que nesse caso nem é. E também não interessa. Para calcular limite não interessa. No meu caso lá, que eu andando a cada segundo ando a metade do que falta, o limite da distância vai ser 0. Mesmo que nunca eu consiga chegar em casa. Mas vou estar tão próximo, mas tão próximo, que no limite era chegar em casa. Seria 0 a distância. Certo? Mas nunca vai acontecer. Como aqui também nunca vai ter 1, porque f de 1 simplesmente não existe. Mas próximo de 1, eu posso fazer essas contas. E fazendo essas contas, eu vou professor, achar um valor. mas por que f de 1 não existe? Eu não entendi essa parte. Bora voltar aqui para o gráfico aqui. Aqui, o valor dele, a função f de x é essa. Quando você substitui aqui x por 1, em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 0. 1 dividido por 0 não existe. Certo? Você só substitui o valor ali na função. Que a função é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Quando você botar x no lugar de x e colocar 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, que dá 1. E 1 embaixo vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Vai ficar 1 dividido por 0. Isso aí simplesmente não existe. Isso aqui não existe. É uma brincadeira. Não dividirás por 0. Certo? Não pode dividir por 0. Então, essa é a ideia. Então, mesmo que a função nem possa ser calculada, mas próximo dela você pode fazer essas contas. Se eu posso fazer essas contas, que valor vai dar isso aí? Então, se der um valor, tanto pela esquerda quanto pela direita, tem que ser pelos dois lados, a gente vai dizer que a função, que o limite da função existe, e nesse caso aqui o limite da função é x igual a 2. Como é que a gente lê isso? Limite de f de x quando x se aproxima de 1. É igual a 2. O que é que significa? Quando x se aproxima de 1, f de x se aproxima de 2. É isso que significa essa simbologia aí. Novamente, próximo de não é igual a 2, de fato. A função nunca vai ser calculada naquele ponto.
Próximo dela vai ser próximo de 2, vai ser. Então o limite é 2. Certo? Então essa ideia, essa aqui é a definição formal, bem matemática, mas não vou me ater a isso, é só porque, como é um texto que vai estar disponível aí, existe a definição formal matemática, que diz o seguinte: o valor está tão próximo que vai para qualquer número pequeno que você inventar aqui, que é chamado desse epsilon, essa letra grega, epsilon, para qualquer valor que você pegar de epsilon, bem pequenininho, sempre vai existir um delta, de tal maneira que o x menos a vai ser menor do que delta, implica que f de x menos L é menor do que esse epsilon. Ou seja, f de x tende a L. Ou seja, x se aproxima de A, significa que f de x se aproxima de L. Porque o epsilon é muito pequeno, é positivo, e o delta vai ser positivo também. Então, está dizendo que eu vou espremer o epsilon, o delta vai ser espremido também. Então, quanto mais próximo o x está de A, mais próximo o limite está de f de x. Essa ideia matemática que está por trás disso. E se prova todas as propriedades de limites, claro, começando por essa definição formal. Mas a gente não vai utilizar essa formalidade aqui. Então, talvez pessoal álcool, 2, mas não vai. Só para dizer que tem a parte matemática fundamental. E na hora que usa módulo, tudo matemática da brincadeira. Mas a ideia é a mesma. Quando x se aproxima de A, que é esse pedaço aqui, e significa, quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Quem é L? O limite. Pronto, é essa a ideia. É só escrever de maneira matemática. O que é que significa se aproximar? Significa se aproximar que existe um delta bem pequeno e do outro lado que existe um epsilon muito pequeno. Então, para qualquer um valor de epsilon muito pequeno, vai existir um delta pequenininho também que isso acontece. Certo? Então, essa é a ideia. Vamos lá para algumas propriedades. Unicidade do limite. O que é que significa unicidade do limite? Se eu tenho que f de x, quando x se aproxima de A, é um L1, e alguém fez outra conta lá, Bruno fez a conta lá e calculou que o limite da função dele deu L de 2. O que é que diz esse teorema? É um teorema que se prova também usando aquela definição formular. Se prova que se você calculou o limite, outro calculou o limite, esses limites têm que ser iguais. Ou seja, L1 tem que ser igual a L2. Não interessa como se colizam. Então, eu não posso calcular um limite de uma função, Max calcular o limite de outra função, Bruno calcular o limite da outra função, da mesma função que diga, e cada um achar uma resposta diferente. Não, todo mundo tem que achar a mesma resposta. Certo? Não interessa o método que você usou, a resposta do limite para aquela função, naquele valor, tem que ser o mesmo para todo mundo. Isso significa unicidade. Ou seja, quando o limite existe, ele é único. E agora, bora algumas propriedades que a gente vai começar a se acostumar com essas propriedades, porque quando chega em derivadas, ela vai ser repetida. Por que eu estou falando em limites? Porque para definir o que vem para frente aqui, de função contínua, a gente vai precisar de limites. Quando for definir derivada, a gente vai precisar de limites. Quando for definir integrais, terceiro assunto, também tem limites. Certo? Mas não vai ficar calculando limites o tempo todo. Certo? Não vai ficar calculando limite não. Tem limite só inicial aqui para entender a ideia de se aproximar, de ficar muito próximo, mesmo que não exista, mas você pode ficar bem próximo. E vamos considerar que o limite da minha função f de x, quando x se aproxima de A, é um f grande, e o limite de g, quando g se aproxima do mesmo valor de A, é o g grande, certo? Só para dizer, o limite f de x é f, e o limite de g de x é esse g grande. É um número, certo? E k e o valor A aqui são números reais quaisquer. Então, temos a primeira propriedade de limites. Tudo isso aqui, para lá, se prova, mas não vai fazer essa brincadeirinha. Primeira propriedade do limite, chamada de L1. Soma ou diferença, tanto faz. O limite da soma de duas funções é a soma dos seus limites. Ou o limite da diferença
de duas funções é a diferença dos seus limites. Certo? Ou seja, limite de f de x mais ou menos g de x vai ser o limite de f, que é o f grande, mais ou menos o limite de g, que é o g grande. Tranquilo? Se eu tenho uma função que é soma de outras duas, por exemplo, x ao quadrado mais x, f seria x ao quadrado, g seria x. Ó, se eu sei calcular o limite de x ao quadrado, se eu sei calcular o limite de x, eu sei calcular o limite de x ao quadrado mais x. É isso que diz essa L1 aí. Certo? Ou seja, o limite da soma é igual à soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. Certo? É uma propriedade que a gente vai ver mais à frente, mais detalhadamente. Vai fazer as contas. E propriedade L2 do produto. O produto de duas funções, o limite do produto de duas funções é o produto dos seus limites. Ora, se eu tenho limite de f de x vezes limite de g de x, significa que é o limite de f vezes g de x. O limite da f vezes o limite da g. Então, calcular o limite de um produto, basicamente, é calcular o limite de um vezes o limite do outro. Dependendo da função, é mais interessante você calcular nadamente. Certo? Multiplicação por constante. Então, eu vou pegar uma constante qualquer, pegar minha função e multiplicar por uma constante. 2 vezes f de x. Sei lá quem é f de x. O que é que diz essa propriedade? Essa constante sai para fora do limite. Certo? Essa constante sai para fora. O que é que significa para fora? Está aqui a constante, vezes quem é o f grande? F grande é, isso aqui é a mesma coisa de k vezes o limite de f de x quando x tende a. É isso que significa. Já que é uma constante, sai para fora do limite. A constante não vai interessar em nada, fica fora do limite. Certo? É isso que diz essa propriedade da multiplicação por constante. Derivada. Limite do quociente. É a propriedade bem padrão também. Ó. O limite do quociente de duas funções é o quociente dos seus limites. Agora, a única preocupação que você tem que ter aqui é que embaixo não pode ser zero, né? Porque não dividirás por zero. Lembre-se que não pode dividir por zero. Não, esse símbolozinho aqui, x se aproxima de A. O valor de x se aproxima do valor A. Então, o limite daquela função, quando x se aproxima de A, qual o valor dessa função? Esse valor se aproxima de quanto? Certo? Então, esse limite do quociente aqui, a única preocupação que você tem que ter é aqui embaixo. Embaixo não pode ser zero. Certo? Porque aí vai ficar um negócio que em determinação. Mas, o limite da... Resumindo, o limite da soma é igual à soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. Desde que o que está lá embaixo não pode ser zero. E o limite de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes o limite da função. São essas propriedadezinhas que tem, que a gente vai trabalhar aqui, algumas delas. Potenciação. Então, o limite da função elevado a uma potência vai ser igual ao limite da função elevado a essa potência. Certo? Isso aqui é mesmo. Opa, volta aqui. Volta mais um. Isso aqui nada mais é do que o limite de f de x quando x se aproxima de A. Isso tudo é elevado à potência. Então, parece que é a potência. Você sei calcular o limite da função que está lá dentro, então essa potência está lá de fora. Calculo só o limite de f de x quando x se aproxima de A. Pronto, aquela função exemplo lá que tinha f de x lá. Podia calcular qual é o limite daquela função elevada a 1000. Você calculou aquela função lá dentro, o limite, depois eleva a 1000. Essa seria a ideia dessa potenciação. Então, são essas propriedades básicas. E essas propriedades são muito parecidas, a gente vai ver também na derivada. A gente vai precisar delas para a derivada. A gente vai trabalhar um pouco mais com elas aqui. Exemplos. Vamos considerar as funções. C de x, função constante. D de x, a própria x. F de x, 3x mais 4. G de x, x ao cubo menos x. E vamos usar as propriedades L1 até L5 para determinar esses limites. Certo? E eu vou querer especificamente para x se aproximando de 2. Então, meu valor de A aqui que eu vou usar nessa brincadeirinha é igual a 2.
Eu vou calcular todos os limites que eu vou pedir aqui na frente quando x se aproxima de 2. Certo? Essa vai ser a ideia. Então, bora lá. Então, primeiro limite. Limite de c de x. Lembre-se que minha c de x é uma função constante 5. Então, o que é que acontece com o número 5 quando x se aproxima de 2? Quando x se aproxima de 2, 5 é sempre 5. Não interessa que essa função não está dependendo de x. Olha bem, o que é que a função constante está dizendo? A função constante aqui está dizendo que c de x, qualquer que seja o x, é 5. Ou se x for 1000, é 5. Se x for 500 milhões, é 5. Se x for raiz de 5, é 5 também. Se x for 2, é 5. Então, qualquer valor de x vai ser sempre 5. Então, se eu pego um x próximo de 2, a resposta vai ser 5. Se eu pego um x próximo de 2 à esquerda, também vai ser 5, porque a função é função constante. Então, se a função é constante, então o limite dessa constante é a própria constante. Certo? Porque quando me aproximo de 2, 5 é sempre 5. Quando me aproximo de 2 pela esquerda, 5 é sempre 5. Então, a função não é alterada. Ou seja, o limite da função constante, de qualquer constante, 5 é o exemplo, mas pode ser qualquer constante, é 5. Então, isso é uma propriedade. Limite ao constante é a própria constante. Interessa para onde x vai, se aproxima. É sempre constante. Certo? Então, primeiro exemplo assim, bem... Interessa o valor de x. A função é sempre igual a 5. Qualquer que seja o valor de x. Se é qualquer valor de x, então próximo de 2, a resposta vai ser quanto? 5. 2,0001, resposta 5. 1,9999, resposta 5. Então, próximo de 2 pela esquerda ou pela 2, a resposta será sempre 5. Então, o limite é 5. Em outras palavras, o limite de uma constante é sempre a constante. Certo? Essa você pode até pensar como propriedade, mas é melhor pensar assim. Ora, a função constante é sempre dar o mesmo resultado, sempre, para qualquer valor de x. Então, se o x vai para qualquer canto, a resposta dessa função é sempre constante. No caso aqui, 5. Vamos pegar essa outra função aqui. Limite de f de x, de d de x, quando x se aproxima de 2. O limite de x quando x se aproxima de 2. Ora, quando x se aproxima de 2, já estou dando a resposta. Quando x se aproxima de 2, x se aproxima de quem mesmo? De fato, de 2. Então, quando a função for próprio x, quando x se aproxima de 2, quando x se aproxima de 2, já estou dizendo, o x se aproxima de 2. Então, está aqui. A função d de x, que é x, se aproxima de 2. Então, está feito esse limite. Então, o limite de x, quando x se aproxima de 2, já estou dizendo, olha, quando x se aproxima de 2, x se aproxima de 2. Então, próprio 2. Certo? Essa função é bem função constante é tranquila, essa função também é bem tranquila. Certo? Basicamente, substitui. Olha, quando x se aproxima de 2, x se aproxima de 2. Já estou dizendo o valor de x. Né? Para quanto x se aproxima? Beleza? Bora complicar um pouco mais. Vamos pegar essa função agora. 3x mais 4. É uma função. Qualquer outra. Vamos aplicar a propriedade L1. O que é a propriedade L1? Da soma. O que dizia lá? O limite da soma é igual à soma dos limites. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tenho uma soma. Que soma? Eu tenho a função 3x e tenho a função 4. São duas funções. Estou somando. O que é que diz a propriedade L1? Vai ficar o limite de 3x mais o limite de 4. Certo? Limite de 3x é uma função mais limite de 4. A propriedade L1 não era isso? O limite da soma é igual à soma dos limites? Então, eu tinha o limite de 3x mais 4, quando x se aproxima de 2, vai ficar o quê? Limite de 3x mais limite de 4, quando se aproxima de 2. Beleza? Eu só apliquei a propriedade L1. Agora, vamos aplicar mais algumas propriedades aqui. L3. O que é que diz L3? Que agora eu tenho uma constante aqui, ó. Limite de uma constante vezes x. Não é uma constante 3, não é uma constante? Sai para fora do limite desse 3. Então, bora lá. Vai ficar 3 vezes quem? Limite
de x quando x se aproxima de 2. Isso aqui já sei quanto é que vale, né? Mas, qual o limite de uma constante que a gente acabou de ver lá em cima? Ora, limite de 4. Limite de 4 quando 2 é para qualquer lugar é 4. Então, opa, já calculei um pedaço do limite. Só falta calcular esse outro pedacinho aqui, mas a gente já calculou também. Quando x se aproxima de 2, já estou dizendo, o x se aproxima de 2. Então, isso aqui vai ser igual a 3, que multiplica 2 mais 4. Isso aqui é 2. Tudo isso aqui é 2. Isso aqui tudo é igual a 2. Quanto fez? 2, né? Tudo bem. Foi o que a gente viu no exemplo anterior. Limite de x quando x se aproxima de 2. É o próprio 2. Então, limite de x quando se aproxima de 2 é o próprio 2. 2 vezes 3 mais 4. Essa é a resposta da minha função. O limite dessa função f de x. Apliquei as propriedades. Cai em funções mais simples. Aí eu calculo o limite dessas funções mais simples. É sempre essa ideia. Certo? É assim que a gente vai calcular essas brincadeirinhas. Tentar usar as propriedades para quebrar a função em pedaços menores e depois aplicar a propriedade, se tiver alguma propriedade, e já calcular o limite final. Então, o limite de 3x mais 4, quando x se aproxima de 2, é 10. Beleza? O que é que está dizendo isso aqui? Que próximo de 2, certo? Só para lembrar, né? Quando x se aproxima de 2, isso implica que a f de x se aproxima... Eita, esse f de x ficou feio, mas... Que a f de x se aproxima de 10. É isso que está dizendo. Se eu pegar x igual a 1.9999999, a resposta vai ser talvez ou 10.0001 ou 9.99999. Não sei, depende do lado aqui que a gente vai trabalhando. Certo? Mas eu sei que quando x se aproxima de 2, para valores próximos de 2, a função fica com valores próximos de 10. É a ideia de próximo mesmo. E na ideia do limite é que esse número é o mais próximo que vai acontecer para essa função. Então, bora resolver essa outra função aqui. Calcular o limite de x ao cubo menos x. Note, novamente, que são duas funções. Tem essa função menos essa função. Então, bora calcular isso aqui. Usar a propriedade L1. O que é que diz a propriedade L1? O limite da soma ou da diferença é igual à diferença dos limites. No caso aqui, né? Então, vai ser o limite de x ao cubo menos o limite de x. Certo? Eu usei a propriedade L1 da diferença. Limite de x ao cubo menos o limite de x. Limite de x ao cubo menos o limite de x. Quando x se aproxima de 2. Beleza? Apliquei L1. Agora eu vou aplicar L5. O que é que diz ela da potência? Olhe bem, esse 3 aqui é uma potência. Então vamos usar a propriedade da potência. Isso vai ser igual ao limite de x elevado a 3. Está aqui a minha potênciazinha, 3. Apliquei a propriedade L5. E o outro lá, menos. Quando x se aproxima de 2, x se aproxima de 2. Agora, como já tinha um sinal negativo lá fora, vai ficar negativo, menos 2. Beleza? Porque isso aqui, esse limite a gente já calculou antes, esse limite é igual a 2. Com esse sinal que está lá fora do limite, menos 2. Certo? Então, bora terminar esse limite. Então, vai ficar o quê? Isso vai ser igual ao limite. Sim, limite de x quando x se aproxima de 2 é 2. 2 ao cubo, menos 2. E o limite é 6. O que é que significa isso? Quando x se aproxima de 2, é g de x agora, né? G de x se aproxima, os valores se aproximam de 6. Essa é a ideia. Como é que eu calculei isso? Eu quebrei meu limite, que era um limite grande, uma potência de 3 lá, eu quebrei em dois limites menores. E fui aplicando as propriedades. A gente vai fazer isso também muito com derivada. Derivada de uma função maior, a gente vai quebrar em pedaços, em somas, multiplicações, para fazer essas derivadas, para calcular as derivadas. A mesma ideia do limite, a gente quebra a função em pedaços menores, em parcelas menores. Aí a gente faz os limites. Ficam mais simples os limites. Certo?
Por exemplo, essa função aqui. Eita, lascou, geral. Pá, calma, respira. Eu tenho duas funções. Eu tenho a função 3x mais 4 no numerador e x ao cubo menos x no denominador. Então, como é que eu calculo o limite de um quociente? Não tem nenhuma. Tem uma propriedadezinha lá que diz, ó, o limite vai ser quem? Vai ser o limite que está em cima dividido pelo limite que está embaixo. Que propriedade é essa? Propriedade L4. Certo? Então, vou pegar. Vai ser o limite de 3x mais 4 quando x se aproxima de 2, dividido por limite de x ao cubo menos x quando x se aproxima de 2. O que é que eu fiz? Usei a propriedade. Eu não sei calcular o limite de todo do quociente. Eu sei, mas tem uma propriedade que sim, se tem um quociente, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Foi o que eu fiz. Então, agora, no numerador ficou um limite de um polinômio mais simples e no denominador ficou um limite de um polinômio também mais simples, que a gente já calculou já esse limite de 3. Tanto de 3x mais 4, quanto o limite de x ao cubo menos x2, né? Os exemplos anteriores. Então, bora só terminar agora. Isso aqui vai ser igual. Em cima vai ficar 10. E embaixo vai ficar 6. Foi o que a gente já calculou nos itens anteriores. Pronto, está feito o limite dessa função quociente aí. Que simplificando, né? Dá 5 sobre 3. Beleza? O que é que estou dizendo aqui? Quando x se aproxima de 2, f de x sobre g de x se aproxima de 5 terços. É essa a ideia. Certo? Beleza? Então, note que eu estou aplicando as propriedades que eu tenho do produto, do quociente, da potência. Certo? E da constante, sai para fora da brincadeirinha. Então, esse limite principal aqui é a composição de todos os outros limites dos exercícios anteriores. Certo? Beleza, vamos lá. Então, bora considerar essa função aqui. F de x igual a x ao quadrado. E vamos considerar esse h diferente de zero. Por que eu estou já fazendo esse truque aqui? Porque é isso que a gente vai precisar para definir nossas derivadas, essa brincadeirinha. Então, bora calcular esse limite. Primeiro limite aqui. Qual é o limite de quando h vai para zero? Foi a mesma coisa daquele. Qual é o limite de x quando x vai para zero? O limite de h quando h vai para zero é zero. Já estou dizendo. Quando h tende a zero, h já tende a zero. Então, esse limite está tranquilo. Agora, quem é o limite de 2 mais h? Quando h tende para zero. Então, bora fazer esse limitezinho. Com outra letra, não é x. Pode ser qualquer valor. Né? Então, quando h se aproxima de zero, eu vou quebrar usando, então vai ficar o limite de 2, que é uma constante, mais limite de h. Isso vai ser igual a 2 mais 0. Que é o limite de 2. Limite é uma constante. O limite da constante é a própria constante, 2. Está aqui. Isso aqui tudinho é 2. E limite de h quando h tende a 0 é 0. Pronto. 2 mais 0 é 2. Então tá aí. Esse valor é 2. O que é que eu vou fazer com isso? Calma, respira. Só trabalhando essa brincadeirinha. Vamos calcular agora o limite de f de 2. Mas quando se substitui f de 2 naquela função, vai dar 4. Então qual é o limite de 4? O limite de 4, quando h vai para qualquer lugar, é 4, que é uma função constante. Beleza? Então, quem é o limite de f de 2 mais h? Eu estou fazendo uma composição aí de 2 mais h. Então, bora lá. Quem é 2 mais h? A minha função é... Deixa eu ver qual é a minha função. F de x é x ao quadrado. Pronto. Minha função f de x é igual a x ao quadrado. Beleza? Essa é a minha função. Então, quem é f de 2 mais h? Ora, f de 2 mais h é igual a 2 mais h ao quadrado. Ó, a composição de função que a gente fez na primeira parte. Começando a aparecer aqui. Então, bora calcular o limite dessa expressão. Quando h vai para zero. Então, vai ser quem? Isso aqui, pela propriedade L5, vai ser o limite de 2 mais h elevado a quem?
ao quadrado, porque minha potência aqui é 2. Minha potência é 2. Então, o limite de uma função elevado a uma potência é o limite da função. Tudo isso é elevado a uma potência. Propriedade L5. Beleza? Tranquilo. Agora, quem é que está dentro do parênteses? Ora, dentro do parênteses, o limite de 2 mais h, já calculou aqui anteriormente, vai ficar igual. O limite de 2 mais h é 2, elevado ao quadrado é 4. Então, esse limite aqui também é 4. Beleza? Tranquilo? Então, bora calcular, porque eu estou fazendo toda essa coisa, porque eu quero chegar na definição de derivada, que é um limite, que é construído, eu vou construir passo a passo, a gente vai vendo cada propriedadezinha que eu estou usando aqui, L5, L2, L3, L1, calculando esses limites básicos. Já é normal, a minha mulher estava dando aula hoje aqui, caiu também. A internet não está muito eficiente, não. Então, bora lá. Bora calcular esse outro limite aí. É limite de f de 2 mais h menos f de 2. Bora. Não, a soma. Então, bora aplicar L1. O que é que diz a L1? Vai ser o limite de 2 mais h, que é 4, menos o limite de f de 2, que é 4. 4 menos 4 dá 0. Opa, onde é que estou falando isso aqui? Está aqui, ó. Limite de f de 2 é 4. Limite de f de 2 mais h também é 4. Só usei esses dois limites anteriores para calcular isso aqui. Então, o limite de f de 2 mais h menos f de 2 é 0. Porque tá aqui, usei L1. Certo? Achei mais outro número, né? Bora respirando agora. Por fim, quem é o limite dessa expressão gigantesca aqui? Limite de 2 mais h menos f de 2 dividido por h quando h vai para 0. Certo? Tranquilo? Então, bora ver o seguinte. Observe que não é possível usar a regra do quociente. Por que não é possível usar a regra do quociente? Porque se eu fosse usar a regra do quociente aqui, ficaria o seguinte. Ficaria o de cima, limite de f de x, f de 2 mais h menos f de 2, quando h fosse para 0, dividir, eita, que ficou feio, mas tá bom, limite de h quando h vai para 0. Quanto é que vale esse limite aqui embaixo? Observe que esse limite aqui embaixo, esse limite aqui é 0. E eu só posso usar o quociente quando o limite que está embaixo não for 0. Eita, então eu não posso calcular o limite para essa expressão. Eita, lascou. Respira. A gente vai calcular o limite dessa expressão. Note, mesmo que ele embaixo nem possa existir, que é essa principal ideia de limite, mesmo que lá embaixo não exista, mas dá para trabalhar um pouco na expressão e tentar calcular esse limite. Como é que vai fazer isso aqui? Bora escrever a expressão de cima. O que é a parte de cima? O numerador. Esqueça o limite. Bora só trabalhar no numerador aqui. Então vai ficar 2 mais h ao quadrado menos 4. Distribuo fazendo a produto notável primeiro ao quadrado, mais 2 vezes primeiro para o segundo, mais segundo ao quadrado, dá essa expressão, menos o 4. Isso vai ser igual, vai cortar o 4 com 4, né? 4 com esse 4, ficou o quê? H mais 4H. Então, o que está lá em cima dessa quociente, quando você trabalha com as expressões, vai dar H ao quadrado mais 4H. Tranquilo? Então, muito bem. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Bora calcular agora o seguinte. Vamos reescrever essa expressão. Então, note agora, eu estou pegando aquela expressão sem o limite. Estou trabalhando só na expressão. Trabalhando só nessa expressão aí. O que é que ficou a parte de cima? A parte de cima, que eu fiz as continhas anteriormente, esse pedaço aqui é isso. Ajeitou a expressão, deu isso. Opa, mas dá para simplificar. Então, bora ver o seguinte. Em cima eu posso deixar o h em evidência. Porque h vezes h dá h ao quadrado, h vezes 4 dá 4h. Dividido por h. Certo?
fiz a distributiva aqui, esse por esse e esse por esse. Ou, no caso aqui, eu coloquei o H em evidência. Opa, colocando H em evidência. Por que eu fiz H em evidência? Porque agora eu posso simplificar. Isso vai ser igual a... Opa, mas por que eu posso simplificar? Lembre-se que logo no início eu botei assim, H é diferente de zero. Ora, se é diferente de zero, eu posso simplificar. H é diferente de zero. Já que é diferente de zero, eu posso simplificar. Se H fosse possivelmente fosse zero, eu não posso. Mas já que ele é diferente de zero, necessariamente eu posso simplificar. Posso simplificar. Então, essa minha expressão dentro do cochete ficou isso aqui. H mais 4. Então, aquele limite gigantesco, que era esse aqui, o limite gigantesco, esse limite aqui todinho, cara, eita, não vou fazer, sabe? Trabalhou na expressão dentro do limite, fez todas as continhas, reduziu, simplificou e ficou o seguinte, limite de H mais 4. Ora, qual o limite de H mais 4? H mais 4. De H mais 4 quando H se aproxima de zero. Ora, quando H se aproxima de zero, H mais 4 se aproxima de quanto? Se aproxima de 4. Porque vai ser o limite de H quando H tende para zero, que é zero. E o limite de 4 quando H vai para zero. O limite a uma constante é a própria constante. Então, olha bem, apesar de eu não poder usar o quociente, certo? Apesar de eu não poder usar o limite do quociente, porque embaixo daria zero, trabalhei na expressão e consegui calcular o limite. Ou seja, o limite dessa expressão, mesmo que H seja embaixo, seja zero, que nem podia existir, dá para ser calculado. E esse limite estranhíssimo que a gente calculou aqui, o resultado dele é o que a gente vai chamar de derivada. A derivada é o limite de uma expressão desse tipo. E esse 2 que aparece aí, esse 2 é porque eu estou querendo calcular a derivada no ponto x igual a 2. Se eu botasse um 3, você faria a mesma brincadeirinha, calcularia o limite, simplificaria e faria o resultado, simplificaria o H com H, como apareceu aqui, e vai calcular o limite disso, do que sobrou. Certo? Então, esse limite estranhíssimo aí é o que é a derivada de uma função. A gente vai ficar sempre calculando via derivada? Não. Eu vou pedir, acho que nos exercícios tem, calculem algumas derivadas básicas, só para entender essa ideia de limites, mas depois vai aplicar as propriedades de fato derivadas, certo? Então, o limite de uma expressão como esta abaixo, certo? Note que no lugar do 2 eu coloquei um A. Limite de f de A mais H menos f de A dividido por H quando H se aproxima de zero. Certo? Cálculo que a gente fez no exemplo anterior. É de grande relevância para a matemática, porque é a base da definição de derivada. Então, a derivada de uma função é o limite dessa expressão. Quando x se aproxima de A. Próximo de A, x igual a A, você vai calcular esse limite. Se esse limite existir, der um número, esse número vai ser exatamente a derivada. Certo? Então, nos exercícios tem alguma coisa desse cálculo f de A mais H, calcula f de A, f de 2, f de 2 mais H, ou f de 3, f de 3 mais H, calcula esse limite. Sempre quando esses que eu estou pedindo aqui, sempre você vai trabalhar na expressão, vai poder vai poder simplificar, para desaparecer com esse H embaixo aqui. Beleza? Então, muito bem. Essa foi a ideia de limites. Continuidade. Vou terminar aqui em continuidade. Se está certo. A ideia de continuidade é se graficamente, nós vou apelar para o gráfico, qualquer função cujo gráfico possa ser esboçado sobre um domínio em um único movimento contínuo sem levantar o lápis, é um exemplo de função contínua. Então, a gente vai pegar qualquer gráfico, você pegar a caneta e fizer assim, é uma função contínua. Certo? Fizer assim, é uma função contínua. Agora, se fez assim, parou, pulou e fez assim, já não é contínua, teve um salto.
veio aqui, parou e continuou aqui, teve um salto, não é função contínua. Certo? Essa é a ideia de ser função contínua, graficamente ou não ser função contínua. Novamente, a definição de função contínua. A gente vai dizer que uma função é contínua num ponto x igual a 2, como fez anteriormente, x igual a 0, qualquer que seja o valor de a, se o limite dessa função, quando x se aproxima de a, for exatamente o valor da expressão no ponto x igual a. A função só vai ser contínua se valores próximos do x, próximos de a função se aproxima de f de a. Certo? Quando x se aproxima de a, só vai ser contínua se o f de x se aproximar de f de a. Se isso acontece, a função é contínua. Os exemplos que a gente viu antes aqui, só o primeiro exemplo que não era contínuo, todos os outros são contínuos, porque o valor da função vai ser exatamente o valor da expressão. Do limite vai ser exatamente o valor da função. Bora ver exemplos desse tipo aqui. Então, se não ocorre aquilo, a função é chamada de descontínua no ponto. E aquele ponto é chamado de ponto de descontinuidade. Opa. Onde tem o salto? Aquele salto. Se tiver salto, a função é descontínua. Se é salto, aquele onde ocorre aquele salto é chamado de ponto de descontinuidade. Então, a função pode ser contínua à esquerda, quando você calcula o limite para valores próximos de a pela esquerda. E ela vai ser contínua à direita se calcula o limite dessa função para valores próximos de a à direita. Como a gente fez logo no início, para calcular aquela expressão. Montei uma tabela, calculei antes de 2 pela esquerda e depois de 2 pela direita. E fui de 1, né? Me aproximando de 1 pela esquerda e me aproximando de 1 pela direita. E fui fazendo as contas. Então, o limite vai ser contínuo à esquerda se os valores próximos de a à esquerda se aproximam do valor da função. E vai ser contínuo à direita se os valores próximos de a pela direita se aproximam do valor da função. É só uma definição de função contínua à esquerda e à direita. E uma função é dita contínua se ela é contínua pelos dois lados. Uma função de fato é contínua no ponto x igual a quando os limites laterais forem iguais. Ou seja, limite à esquerda e limite à direita foi igual ao valor da função no ponto. Certo? E se a função é contínua em todos os pontos do domínio, ela é simplesmente chamada de função contínua. A gente aqui vai trabalhar somente com funções contínuas. No nosso trabalho aqui. Certo? Eu vou dar alguns exemplos de função descontínua, só para a gente ver que de fato ela é descontínua, mas em geral, trabalhar com funções contínuas. Ou localmente, com determinada região, são contínuas. Então, bora a propriedade de função contínua. Vou pegar duas funções, f e g. A gente vai ver que aqui é muito parecida com as propriedades do limite, porque para ser contínua, você vai usar um limite. Certo? Então, propriedades de continuidade. Você pegar duas funções contínuas, então a soma vai ser contínua. Se pegar duas funções contínuas, a diferença vai ser contínua. Beleza? Por quê? Porque o produto do limite é igual ao limite dos produtos. Então, se uma função é contínua, então o valor da função vai ser igual ao limite. Se g é contínua, o valor da função vai ser o próprio limite. Então, você já calculou os dois limites. Então, o limite do produto é igual ao produto dos limites. O limite da soma é igual à soma dos limites. Então, se uma função é contínua, e se f e g são contínuas, então a soma é contínua. Ou a diferença. Se f e g são contínuos, o produto é contínuo. f vezes g de x é uma função contínua. Multiplicação por uma constante. Nota que essas propriedades são parecidíssimas com as propriedades do limite. Se f de x é contínua, k vezes f de x é contínua, porque isso é um limite. Quando calcular o limite, esse k vai para fora, vai ficar o limite de f de x. Agora, o limite de f de x é o próprio f no ponto lá, que é o limite, a propriedade do limite. Então, essas três propriedades são rapidamente a propriedade de limites. Se f e g são contínuas,
Então, o quociente é contínuo, desde que, a mesma brincadeira que aconteceu com o limite, né? Desde o que estiver lá embaixo, o denominador, seja diferente de zero. Certo? Todas essas propriedades saem diretamente das propriedades do limite. Certo? Porque o limite da soma é igual à soma dos limites, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, o limite é uma constante vezes uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite, vezes o limite da função, então também funciona aqui. Beleza? Então, pensando nessas quatro propriedades, temos o seguinte. Vamos pegar a função x elevado a p. Qualquer x elevado a 1000, x ao quadrado, x ao cubo, x a décima, x elevado a meio, que é a potência fracionária, que é raiz de x. Então, x é qualquer potência. Então, bora verificar que a função x elevado a p, qualquer que seja a potência, é uma função contínua. Então, bora verificar isso aqui. Usando L5, vou ter o quê? Vai ser limite de x elevado a p. Ora, quem é limite de x? O próprio a elevado a p. Observe que a elevado a p é exatamente o f de a. O que é que eu acabei de verificar? Que o limite de f de x quando x se aproxima de a é igual. O que é que significa isso? Que a função é contínua em x igual a 2, x igual a 5. Ou seja, qualquer que seja o valor de x, essa função x elevado a p é contínua. Tá? Portanto, x elevado a p é contínua para todo x pertencente aos reais, exceto para valor x igual a zero. E potência negativa. Eu deixei isso meio para o lado aqui, que tem umas dificuldades para x igual a zero e potência negativa. Né? O que é potência negativa? É o inverso de... Ora, se x é zero, o inverso de zero não existe. Né? Certo? Só ter essa preocupaçãozinha. Mas qualquer que seja o x positivo e p positivo, vale continuidade. Certo? Então, até x ao quadrado é contínuo. X ao cubo também é contínuo. Ô, X a professor, décima também é contínuo. Oi, porque o pergunta? resultado aí da função tirou a potência, saiu a potência do A. Não, porque a função f de x é essa, certo? Quem é f de a? Bora calcular f de a aqui. F de a vai ser igual a elevado a p. Isso aqui, essa igualdade, isso aqui é igual a isso. Só escrevi com a igualdade quebrada assim. F de a é a elevado a p. F de x é x elevado a p. Certo? Porque eu acabei de verificar que esse limite, fui calculando ele, deu exatamente o valor da função no ponto, ou seja, a função é contínua. É só para verificar isso. Então, daqui para frente, qualquer x elevado a uma potência aí é contínua. Então, todas as funções polinomiais são contínuas em R. Pode concluir isso. Porque qualquer função polinomial é o quê? Por exemplo, x ao quadrado mais 3x mais 4. Olha, x ao quadrado é contínua. 3x é contínuo, porque 3 é constante, sai para fora, x é contínuo, porque x elevado a 1. E a função constante é contínua. Pronto. Então, a soma de funções contínuas é contínua pela propriedade C1 da função contínua. Então, a partir de agora, qualquer função polinomial é contínua para a gente, usando essas propriedades. Então, bora verificar essa propriedade de fato, quebrando para essa função daqui. Vou pegar essa função x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. E eu quero checar se ela é contínua no ponto x igual a 1. Como é que eu checo que a função é contínua? Vou calcular o limite dela, quando x se aproxima de 1. E quero verificar, isso aqui eu não sei, eu quero verificar que ela de fato é igual a f de 1. Se isso ocorrer, a função é contínua. É a definição de função contínua. Que o limite da função f de x, quando x se aproxima de 1, nesse caso, tem que ser igual a f de 1. Essa é a definição de ser função contínua. Então, bora checar isso aqui. Então, bora calcular os limites. Então, o limite de... Usando L1, vai ser o limite de x ao cubo, quando x se aproxima de 1, menos o limite de x ao quadrado, quando x se aproxima de 1, menos o limite de 2x, quando x se aproxima de 1. Só fiz quebrar as propriedades de limites.
Então, isso aqui vai ser igual a 1 ao cubo. Por quê? Porque a gente vai ficar o limite de x elevado de x, o limite todo elevado ao cubo. O limite de x é 1, 1 ao cubo, menos. O limite de x ao quadrado, mesma coisa, vai ficar o limite de x, quando x se aproxima de tudo, elevado ao quadrado. Vai ficar 1 ao quadrado, menos o limite de 2x, quando x se aproxima de 1. É 2 vezes 1. 2, se é uma constante, sai para fora, ficou aqui. Eu usei todas as propriedades aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 vai cancelar com 1, menos 2. Vai dar 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1 também. Então, vai ficar menos 2. Então, menos 2 é igual a f de 1. Poxa, será que é mesmo? Bora calcular aqui, que eu nem fiz essa conta. Quem é f de 1? Vamos calcular f de 1 aqui. F de 1 vai ser igual a 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. Isso vai ser 1 menos 1 menos 2, que é igual a menos 2. Beleza, tá certo. Eu nem fiz essa conta, mas está aqui. Beleza? Então, realmente, a função, o limite que eu calculei foi exatamente o valor da função, ou seja, a função de fato é contínua. Mas, como eu já tinha falado na observação anterior, se cada pedacinho desse é contínua, a diferença é contínua. Porque x ao cubo é x elevado a uma potência contínua. Já viu isso também no exercício anterior. Então, já sabia de antemão que essa função era contínua. Então, se é contínua, é só calcular o valor da função no ponto lá. Então, a representação gráfica dessa função, essa curva aí, note que são basicamente duas parábolas coladas na outra, né? Com cavidade negativa com cavidade positiva. E para x igual a 1, está aqui, o valor da função é 2. Então, se eu fosse olhar para o gráfico, se eu vou pegando o valor de x aqui, próximo de 1, isso aqui é 1. Próximo de 1 pela esquerda, o gráfico está descendo aqui, o gráfico. Os pontinhos aqui. E depois vai se aproximar de quem? Se aproxima de 2. Se eu vier pelo lado esquerdo do 1, se eu for pegando os pontos correspondentes aqui, observe que os pontinhos do gráfico vai se aproximando de menos 2. Então, quando x se aproxima de 1, o f de x se aproxima de menos 2. E olha que a função não tem saltos nesse ponto, então a função é contínua. Certo? Essa é a ideia de função contínua. Quando x se aproxima de um lado, os pontos do gráfico se aproximam daquele ponto. Os pontos do gráfico, pelo outro lado, também se aproximam daquele mesmo ponto. E se esse ponto existir e puder ser calculado, e se for exatamente igual ao valor da função, essa função é contínua nesse ponto. Certo? Por exemplo, a gente pode definir funções divididas e quebradas em dois pedaços. G de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2, se x for negativo, menor do que 1, que diga. E vai ser x menos 2 se x maior ou igual a 1. Esse tipo de função é chamada de função definida por partes. Então, bora verificar se ela é contínua no ponto x igual a 1. Eu sei o seguinte. Para x menor do que 1, do lado de cá, o que funciona é x ao quadrado menos 2. Depois de 1, o que funciona é x menos 2. Então, note que de um lado de 1... Eita, é um feio, né? Do lado de 1, é uma função, é uma parábola. Do outro lado do 1, é uma função, é uma reta. Então, será que os valores desses dois valores, dessas duas funções, se aproximam, quando x se aproxima de 1, será que se aproxima do mesmo valor? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos calcular os limites. Limite à esquerda, o que é que acontece antes de menos 1? O que é que acontece antes de menos 1? O que é que acontece? Antes de menos 1, a função é qual? Antes de menos 1, a função é x ao quadrado menos 2. Bora calcular esse limite. Então, o limite de x ao quadrado menos 2, que é o lado esquerdo aqui do 1, vai ser igual a menos 1. Por que vai ser igual a menos 1? Ora, porque como é x ao quadrado menos 2 é uma função contínua, é só substituir. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 2, menos 1. Certo? Que é o g de 1. Certo? E, bora calcular do outro lado. Do outro lado é qual? Do outro lado é x menos 2. Bora calcular o limite lateral de x menos 2.
pela direita agora. Então, o que vai ser essa função? Calculando o limite. O limite vai ser menos 1, que é igual a g de 1. Ora, eu calculei o limite pela esquerda, calculei o limite pela direita. São duas funções bem diferentes. Certo? Uma é x ao quadrado menos 2, outra é x menos 2. Duas funções. Calculei a esquerda, que deu o mesmo resultado, menos 1. Como o g de 1 vai ser exatamente quem? 1. Ou seja, limite à esquerda é igual ao limite à direita, que é igual ao limite à função. Essa função é contínua nesse ponto. Ou seja, os limites laterais existem e são iguais. Logo, essa função é contínua em ponto x igual a 1. É isso que a gente fez as continhas aqui. Peguei duas funções bem diferentes. Uma é uma parábola do lado esquerdo do 1 e outra é uma reta do lado direito do 1. E eu vi, fui fazendo as contas do lado esquerdo e do lado direito e verifiquei que eles dão o mesmo resultado. E o mesmo resultado é igual à função no ponto, ou seja, a função contínua nesse ponto. Graficamente, como é que é o gráfico dessa função? É assim. Do lado de cá, uma parábola. Essa aqui. E depois desse ponto, e nesse ponto, as duas coincidem. Ora, se as duas coincidem nesse ponto, que ponto é esse? É o ponto 1. Se as duas coincidem nesse ponto, a função é contínua. Essa é a ideia de função contínua. Apesar que de um lado é totalmente diferente do outro lado. Mas nesses dois lados tendem, se aproximam do valor de y menos 1. Os dois gráficos se encostam nesse ponto. Então, por isso que a função é contínua. Apesar de ser bem diferente do lado esquerdo, bem diferente do lado direito. Certo? Essa é a ideia de ser função contínua. A mesma função bem parecida. Certo? Pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo do 1 vai ser... Vamos calcular o limite. Quando eu calculo o limite pela esquerda, certo? Vai dar o seguinte, menos 1, que é diferente de h de 1. Opa, quem é h de 1? H é igual a 1, essa de baixo, 1 menos 1 dá 0. Opa, é 0. Bora calcular a direita agora. Calculando a direita, vai ficar essa função daqui, vai ser 0, que é igual a h de 1. Então, nota, por um lado deu menos 1, pelo outro lado deu 0. Ou seja, os limites laterais não são iguais. Ora, se não são iguais, eles existem, todos os dois limites existem, mas não são iguais, são diferentes. Logo, esse limite aqui não existe. Certo? O limite da função como um todo não existe, porque para existir, os dois lados têm que ser iguais. Já que não são iguais, essa função não é contínua. Mas bora ver isso graficamente. Graficamente é isso aqui. Por um lado, a parábolazinha vem... Eita, que a parábolazinha ficou feia. Vem aqui, sobe. Para aqui. Depois, por outro lado, ela sobe, dá um salto. Continua aqui. Então, essa é uma função que não é contínua. Ela é descontínua. Basta um ponto para a função toda ser considerada descontínua. Certo? Mas antes do x igual a 1, ela é contínua. Depois de x igual a 1, ela também é contínua. Nesse pontozinho aí, especificamente nesse salto, ela não é contínua, porque teve um salto. Então, como é que eu vou verificar isso? Calculo o limite à esquerda, calculo o limite à direita. Se os dois valores são iguais, e for igual ao valor da função, a função é contínua. Certo? Tá bom demais por hoje. Cansei. Próxima aula a gente vai começar isso aqui. Então, essa ideia de definição de derivada e função contínua é bem rápida mesmo. Eu só quero só a ideia, da ideia de se aproximar, a gente já verificar que a função é contínua, então já calcula o limite mais rápido, porque a função é contínua, já faz as contas. Ô, Se não professor, der para calcular... Oi. para responder o questionário que já está lá, é melhor esperar a outra aula, né? É porque, deixa eu entrar aqui, eu não lembro mais qual foi o questionário, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, bem devagar o Classes, é pouco devagar, tá muito devagar, não, mas consegui aqui. Deixa eu entrar aqui na atividade, acho que essa daqui é só de limites, acho que já dá. Deixa eu ver, atividade 1, já tem 12 tentativas, pessoal apressado.
Cadê aqui? Eu vou ver aqui. Sem resultados. Tchananã. Esperar um pedacinho para ele resolver.